Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso programa Profetizando Vida. Estamos aqui para falar da vida de Deus para você, vida que emerge da palavra dele, da Bíblia Sagrada. Estamos precisando tanto de ouvir coisas boas, não é? Nosso Brasil, nosso país tem vivido turbulências e mais turbulências. A última turbulência, óbvio, está atingindo todo o planeta, essa pandemia do novo coronavírus. Mas, particularmente, o nosso país tem vivido meses e anos muito difíceis. No campo da política, por exemplo, nós tivemos recentemente uma presidente da República que recebeu impeachment. Tivemos um ex-presidente da República que acabou preso. Tivemos um candidato à presidência da República que tomou uma facada. Isso não é para qualquer país, não. Realmente, o Brasil não é para amadores. Mas eu fiquei pensando, o ano 2018 foi muito especial. Eu lembro que, naquela época, o ex-presidente Lula estava preso em Curitiba e na frente da Polícia Federal, onde ele ficava preso, havia uma multidão de pessoas que estavam ali apoiando o ex-presidente, torcendo, desejando a sua saída. E logo depois que ele saiu, ele começou a andar de ônibus, de uma caravana pelo país, outras pessoas começaram a seguir o ônibus para jogar ovos, jogar pedras, até tiro houve. Que coisa incrível. Alguns seguiam para apoiá-lo, outros seguiam para apedrejá-lo. O mesmo aconteceu com o então candidato Jair Messias Bolsonaro. Ele estava em Juiz de Fora e um grupo de pessoas estava ali seguindo para apoiá-lo, carregando nos ombros. Mas havia uma outra pessoa, pelo menos uma dessas pessoas, o Adélio Bispo, que foi atrás do Jair Messias Bolsonaro com o intuito de matá-lo com uma faca. Interessante, a mesma pessoa seguida por um grupo que queria apoiá-lo, por outro grupo que queria matá-lo. Isso não é exclusividade dos nossos dias. Na época de Jesus também era assim. Jesus Cristo foi seguido por vários tipos de pessoas. E no texto que está no Evangelho, que segundo escreveu Marcos, no capítulo 2, se você tem a sua Bíblia, eu gostaria que a gente lesse esse texto em conjunto. Marcos 2, capítulos de 13 a 16, e eu vou ler. Eu peço que você acompanhe essa leitura. Fala sobre um momento na vida de Jesus, que estava sendo seguido por um grupo de pessoas. Diz assim o texto: E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: Segue-me. E levantou-se e o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Esse texto revela vários tipos de pessoas que seguem a Jesus. E essas pessoas seguem a Jesus porque consideram Jesus alguém especial. Nem sempre esse especial é na perspectiva positiva. Assim como eu citei, aquelas pessoas que seguiam o ex-presidente Lula para apedrejar o ônibus, ou aqueles que seguiam o então candidato Bolsonaro para dar-lhe uma facada, é uma perseguição, é um seguir com intuito ruim no coração. Também havia pessoas que tinham esse intuito ao seguir Jesus. Diz o texto, no versículo 16, que diz assim: E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos e fizeram uma crítica. Um primeiro grupo que segue Jesus considera Jesus um charlatão. Esse primeiro grupo considera Jesus como uma mentira, como um problema. Será que hoje em dia tem pessoas que seguem a Jesus ou que consideram a Jesus um charlatão? Infelizmente há.
Infelizmente, há muitas pessoas hoje que consideram Jesus como um farsante, como um charlatão, como alguém que viveu na história, teve um grupo de seguidores, mas que não passou de um homem comum, talvez um maluco. Nas universidades, nas academias de estudo, Jesus é considerado como um mero personagem histórico. Infelizmente, os ateus não consideram Jesus como Deus, os agnósticos não consideram Jesus como Deus, consideram um homem comum. Muitos consideram Jesus um charlatão. É incrível que às vezes nos templos das igrejas cristãs, as pessoas vão, e muitos vão como os escribas e fariseus, vão com o intuito de prejudicar a Jesus, de questionar a fé dos outros. Eu conheci alunos de cursos de teologia que iam às igrejas não com o intuito de ali cultuar a Deus, iam com o intuito de fazer um laboratório de experimentação sociológica na igreja. E estavam ali apenas para ver momentos que as pessoas levantavam as mãos, a fala do pastor, qual era a coerência da fala do pastor com as músicas, ver o conteúdo das músicas, faziam uma análise para sair dali e escrever um artigo científico criticando a igreja. Essas pessoas, assim como os escribas e fariseus, consideravam Jesus um charlatão. Eles seguiam Jesus apenas para ter uma relação de antagonismo com ele. Espero que você não seja uma dessas pessoas. Espero que o seu coração não esteja endurecido com o Jesus Cristo, homem, Filho de Deus. Porque ele veio para salvar o pecador. Os escribas e fariseus não consideravam Jesus como Filho de Deus. Por isso que eles estavam ali perto de Jesus para tentar um motivo para derrubá-lo. Mas havia um segundo grupo que seguia Jesus, como que diz o texto no versículo 13, fala, né, ele saiu pelo mar e toda a multidão ia com ele. Havia um grupo de pessoas que estavam ali com Jesus, porque sabiam que Jesus Cristo poderia resolver os seus problemas pessoais, seja na área de saúde, seja na área de alimento, de sustento. Um pouquinho antes desse texto de Marcos capítulo 2, fala de um homem que tinha um problema, diz o texto que ele era um paralítico, não conseguia andar. E o que diz o texto? Que Jesus foi e curou esse homem. Então essas notícias corriam por toda a Judéia. Tem um homem ali que está curando as pessoas, tem um homem que está multiplicando pães e peixes. As pessoas, muitas delas, talvez a grande maioria delas, seguia Jesus porque ele poderia resolver os seus problemas. Seguia Jesus não numa relação de antagonismo, como o escriba fariseu, mas uma relação de assistência. Assistência porque estavam ali para assistir Jesus, mas estavam ali também para serem por ele assistidas. As igrejas hoje têm um grande grupo de pessoas que vai ali, não para conhecer Jesus pessoalmente e ter sua vida transformada por ele. Vão ali para terem cura física, para terem um emprego novo, para conseguirem um marido, uma namorada, uma esposa. Vão atrás de Jesus como ia essa grande multidão. Jesus era seguido por multidão. E nessa multidão, diversas pessoas eram curadas, diversas pessoas eram alimentadas. E isso corria, essa notícia corria. Hoje em dia, muitas pessoas vão atrás de Jesus só porque ele pode resolver problemas. E deixa eu te dizer uma coisa, ele pode. Ele pode. A graça dele não vai só sobre aqueles que são filhos dele. Isso é um conceito na teologia chamado graça comum. Ele dá chuva para crentes incrédulos. Ele pode curar uma pessoa que não teme a ele como Deus. Pode. Ele pode sim. Mas esse grupo faz parte da multidão. Quer apenas os milagres de Jesus, mas não quer Jesus. Quer apenas ser por ele abençoada, mas não quer ser por ele preenchida, curada, não só do físico, mas curada da alma. E tem um terceiro grupo, diz aqui o texto, que no versículo 14 fala assim, e passando viu Levi, filho de Alfeu, estava sentado na alfândega, Levi era Mateus, um publicano, e disse-lhe, segue-me. E Levi levantou e o seguiu. Aqueles que seguem a Jesus, não porque querem um antagonismo com ele, não porque querem ser por ele assistidos,
E essas pessoas seguem Jesus porque estão abnegadas. Porque para elas, Jesus não é um charlatão, Jesus não é um resolvedor de problemas, Jesus é um mestre. Jesus é Deus. E assim como Levi, muitos hoje, quando recebem esse chamado de Jesus, eles dizem, eu vou te seguir, Jesus. Jesus falou, aquele que quiser vir após mim, aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E é esse convite que ele está fazendo para você hoje. Não para ser um antagonista. Não para ser alguém interessado só nos presentes que ele pode dar, nos milagres que ele tem para fazer. Mas alguém que está disposto a dizer, Jesus, eu te entrego minha vida, eu quero ser seu discípulo. Sabe qual é a diferença do discípulo para esse outro membro da multidão? O discípulo que nega a si mesmo, para aquele que vem na igreja, mas não quer muito compromisso com Deus. É a mesma diferença que tem entre o porco e a galinha. Como assim, pastor Cássio? Eu não sei se você já comeu, é um prato que os norte-americanos comem muito. Eu como isso quando vou em restaurante, eu vou em hotel. Bacon com ovos, já comeu? Diz que não é muito saudável não, mas é gostoso. Pensa no bacon com ovos, esse prato. O discípulo está para o porco, assim como a multidão está para a galinha. Para pensar nesse prato. O ovo, quem dá o ovo é a galinha. Na minha analogia, a multidão. A galinha dá algo que tem para fazer aquele prato. E o porco? O que ele dá para fazer o prato ovo com bacon? Ele dá a própria vida. O discípulo não dá algo que tem, ele se dá. Deus não quer o seu dinheiro, Deus não quer suas posses. Deus quer você. Porque quando você se entrega totalmente a Jesus Cristo, quando você dá a sua vida para Jesus, depois disso tudo é dele. Todos os seus bens, tudo aquilo que você antes achava que era seu, você descobre que é dele. Jesus te chama para segui-lo, para negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Você tem sido um antagonista? Você tem sido alguém que só quer a assistência de Jesus? Ou você tem sido um abnegado, um discípulo de verdade? É esse o convite que ele tem para você. Que hoje, nessa hora, você faça uma oração dizendo, Jesus, eu quero te seguir totalmente, eu te entrego minha vida. Assim como Levi, eu vou me levantar e dizer, Jesus, eu sou teu. Onde o Senhor for, eu vou negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e te seguir. É esse o desejo que ele tem para a sua vida. Faça essa oração agora. Nós vamos colocar na tela alguns números de telefone, pelo menos um número de telefone, que você pode ligar e pedir alguma orientação. Como eu faço para entregar minha vida para Jesus Cristo? Não estou aqui pregando uma religião, nem uma igreja. Estou falando do Deus que liberta. O Deus que pode te fazer ser um discípulo de Jesus Cristo. Que Ele te abençoe, que Ele te guarde. Que você possa se tornar um seguidor de verdade de Jesus. Que a graça dEle, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo guarde você e sua casa. Não só hoje, mas por toda a sua vida. Amém. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.